Boa tarde, pessoal. Então, vamos para continuação do nosso conteúdo, para mais uma aulinha dessa semana, tá? Vai ser uma aulinha também bem rápida, tá? Tentar fazer uma explicaçãozinha bem rápida para a gente não perder muito tempo, ok? Então, vamos lá. Até agora, a gente viu, no exercício anterior, a gente calculou a potência do equipamento, viu o que era potência, calculou potência, corrente, resistência, tensão, certo? Só que o que a gente vai ver agora, digamos que é quase que o fechamento, vamos dizer assim, desse assunto, que é entender como que essa energia ela é consumida, e mais precisamente, quando a gente fala em energia em casa, como que a Celesc sabe o quanto que a gente consome, o quanto que é, como que é cobrada essa energia, como que é medida essa energia, ok? Então todo mundo deve saber, todo mundo já deve ter visto que na casa tem um aparelhinho parecido com esse. Esse daqui é um digital, certo? Tem uns que tem uns reloginhos aqui em cima aqui, certo? Tem uns reloginhos aqui, mas a maioria dos mais novos agora é assim com digital aqui, certo? E o que ele marca, certo? Tá? Se a gente observar, se alguém já observou, se não observou, pode dar uma olhadinha agora, que dependendo do equipamento que está sendo usado, se tem essa pecinha aqui, se vocês estão vendo aqui embaixo desse 55 aqui, entre o 55 e o 100 aqui, ó, tem um disco que, dependendo do que está sendo usado em casa, se você, por exemplo, você ligar uma lâmpada, ele vai girar bem devagarinho. E se você ligar um chuveiro, isso aqui ele parece uma roda de carro, ele gira bem rápido, certo? Tá? Então, esse aparelho está ligado em série com a casa, então o que ele faz? A tensão que entra dentro de casa de todo mundo é 220 volts. Esse aqui eu acho que eu peguei da internet agora que eu estou vendo, ele marca ali, ele está marcando em 120, que é o dos outros estados do país. Mas o nosso é que ele marca 220, até 230 volts ele lê aqui, ok? Então o que acontece? Dentro de casa, todos os aparelhos são pelo menos 220 volts, certo? Senão ele vai queimar. Se for usar 110, já não vai funcionar direito. Então, a tensão ela é 220, certo? A potência ela vai depender de cada aparelho que está sendo ligado. Então, o que sobra aqui para a gente medir? O que o aparelho mede aqui? Na realidade, esse relógio aqui, ele mede a corrente que está sendo que está passando, ou seja, a gente lembra do conceito de corrente que a gente viu lá no começo do ano. Corrente é a quantidade de elétrons que está passando, certo? Volts é a velocidade desses elétrons e corrente é a quantidade, ou seja, o que a Celesc cobra na realidade é a corrente que você está consumindo. A Celesc cobra não, porque o relógio mede a corrente, ele converte depois ali em energia, tá? Então, basicamente, a energia elétrica consumida por um aparelho, pelo que está ali, nada mais é do que ele vê o que aparelho que está sendo usado, certo? Porque ele vai ter uma potência e o tempo que esse equipamento está sendo usado. Então por isso que esse relógio aqui, quando você liga alguma coisa, ele fica marcando o tempo que ele está sendo usado e a corrente que está passando ali. Então internamente ele faz um cálculo ali e vê a corrente que está, a corrente não, o watt que está sendo gerado ali, que é a potência do que está sendo consumido, ok? Só que fisicamente, certo? Então a energia elétrica é a potência vezes o tempo de uso. Então, o tempo que ele está sendo usado e a potência que ele tem. Isso é a energia que ele vai consumir. Só que a gente viu lá no começo, desde lá do primeiro ano, se vocês lembram, a gente tem que usar em física, a gente usa o sistema internacional, certo? Então, pelo sistema internacional, o que a gente tem? A energia do sistema internacional ela é medida em Joule. Potência, a gente viu no exercício anterior, ela é medida em watts. E o tempo que eu teria que usar esse negócio teria que ser em segundos. Que daria tipo assim, Joule é igual a watt por segundo. Só que, se a gente olhar aqui, ó, o que o relógio nosso marca lá? Quilowatt hora. Certo? Não Joule. Tá? Por quê?
Imagina se a Celesc ela cobra isso mensalmente da gente. Tá? Imagina se eu fosse calcular, por exemplo, quanto tempo, isso a gente pode o tempo, por exemplo, que uma TV é ligada. Quanto que esse reloginho aqui ia marcar, em vez de marcar uma hora, ele ia marcar em segundos. Dividir isso ali em um mês. O número ele ia ficar, não caberia no papel lá o número. O valor que a gente pagaria seria o mesmo, tá? Só que para facilitar esse trabalho da Celesc, o que eles fazem? Em vez de trabalhar com Joule, tá? Eles trabalham com o kilowatt hora, tá? Então, o sistema internacional, como eu falei, que ele é medido em Joule. Só que a energia consumida lá, o que é o anterior é o quanto, vou voltar lá. Isso daqui é o que o sistema internacional pede, vai cobrar em Joule. Só que o que a Celesc faz é usar essa nova unidade aqui, que é o kilowatt hora, ok? Que é o que está aqui. Então, para isso, o que eu preciso fazer? Eu não posso utilizar a potência em watt. Eu tenho que usar em kilowatt. E eu não posso usar o tempo em segundos, tem que ser em horas, para ficar mais fácil. Porque aí, por exemplo, eu vejo tempo aqui eu já ganharia bastante, né? De 3.600 segundos eu coloco uma hora, tá? E quando aparece esse K, o quilo de alguma coisa, o kilowatt, por exemplo, quando a gente tem, sempre que aparece esse K aqui em qualquer unidade lá, por exemplo, quilômetro, significa o quê? 1000 metros. Quilograma, 1000 gramas. Então o K, ele significa 1000 do que tem aqui na frente aqui, ó. Então kilowatt seriam 1000 watts. Então, na realidade, o que ele faz? É 1000 watts por hora. Tá? Então, isso que a Celesc cobra. Tá? Só pra gente isso é uma que a gente vai ver na próxima aula, tá? Mas, por exemplo, se fosse cobrar o Joule, ele seria 0,0001 centavo. Tá? Por quê? 1 kilowatt hora, que é a unidade de energia, ele é medido em 1000 watts a cada uma hora. A Celesc cobra em torno de 54 centavos. Ok? Como exemplo, então, vamos usar o mesmo caso do secador de cabelo que eu passei para vocês quando a gente estava explicando de potência, tá? Só que agora vamos dar valores. Por exemplo, eu tenho esse secador de 2.600 watts e para secar o cabelo lá em casa, vamos dizer assim, é usado 15 minutos por dia, ok? Eu vou passar para vocês assim bem resumido e bem esmiuçadinho, bem tranquilinho para vocês fazerem como exemplo, tá? Quando vocês forem fazer o exercício de vocês lá, não precisa ser tão fazer com regra de 3 ou explicar o porquê cada coisa, tá? Mas não precisa ser, pode ser um pouquinho mais resumido, tá? Não precisa ser tão completo que nem eu vou fazer agora, tá? Então vamos lá. Então eu tenho qual o consumo de energia elétrica mensal, tem que prestar atenção no que eu estou pedindo, do mês, e um secador de cabelo de 2.600 watts que ele é usado 15 minutos por dia, ok? Então vamos lá. Primeiro dado que eu tenho é potência em watts. A gente tem que lembrar o seguinte: na minha equação, potência tem que ser em quilowatts, porque eu preciso do consumo de energia, certo? Como que eu faço para transformar watts para quilowatts, certo? Como eu falei para vocês, 1 quilo de alguma coisa significa 1000 do que a gente está medindo. Então, 1 kilowatt significa que eu tenho 1000 watts, ok? Para transformar, regra de 3 bem simples. Se 1 kW equivale a 1000 watts, então a potência que eu quero em quilowatts ela vai ser proporcional a 2.600 watts. Regra de 3, multiplica em x aqui, né? Então vai ficar o quê? P vezes 1000, 2.600 vezes 1. Então vai ser o quê? Esse vezes esse dividido por esse daqui, certo? Então P igual a 2.600 vezes 1 dividido por 1000. Se eu quero transformar qualquer coisa de watts para quilowatts, basta eu dividir o valor por 1000. Então eu vou ter 2,6 quilowatts, certo? Depois que eu transformei,
ele passou de watts para quilowatts, então é a mesma coisa. E o tempo que eu tenho, que é 15 minutos por dia, tem que prestar atenção no seguinte, eu tenho 15 minutos por dia e eu preciso do consumo mensal. Então, e na minha fórmula eu preciso transformar, a gente usa em horas, porque é quilowatt, que a gente já encontrou aqui, hora. Então eu vou ter que transformar esse 15 minutos primeiro em horas. Como que a gente faz isso? Da mesma maneira que a gente fez para o quilowatts. Então eu tenho que 1 hora equivale a 60 minutos. Se x horas equivalem a x horas não. X horas ou t horas equivalem a 15 minutos. Então, regra de 3, multiplica cruzado aqui. Então vai ficar o quê? 15 vezes 1 dividido por 60. Certo? Ou seja, 15 dividido por 60. O meu tempo em hora é 0,25 horas. Que é o meu tempo dos 15 minutos aqui, transformado em horas. Então, 0,25 horas. Ok? Mesma coisa, se 1 hora tem 60 minutos, 60 dividido por 4, né? Daria 15 minutos, cada 1/4 de hora aqui. Então, se eu multiplicar aqui 25 vezes 4, 0,25 vezes 4, eu vou ter 1 hora também. Tá? Mas isso fazendo por regra de 3 não tem como errar. Só que é 0,25 horas por dia, certo? Eu preciso do consumo mensal. Ok? No meu consumo mensal, o que eu tenho? Digamos que, como não foi informado nada, significa que ele vai tomar banho todos os dias, certo? Vai lavar o cabelo todo dia e um mês tem 30 dias. A gente considera sempre no mês 30 dias. Se for dias úteis, por exemplo, a gente considera 20. Tá? Então o que eu tenho que fazer para transformar o tempo de gasto mensal? Basta eu multiplicar o 0,25 vezes 30. E eu vou saber que mensalmente o meu secador de cabelo ele funciona, ele vai estar ligado durante 7 horas e meia durante um mês. Tendo os dois valores agora transformados, a equação é bem simples. Energia consumida é potência vezes tempo. Então, energia é potência, que é 2,6, vezes 7,5, que é o tempo. Como elas já estão na quilowatt-hora, o resultado vai ser 19,5 kWh, que é o quanto que esse secador de cabelo consome durante um mês. Ok? Beleza? Então, para a gente exercitar isso, eu deixei lá no Google Sala de Aula, no Google Sala de Aula, 3 exercícios, que é o que estão aqui, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? Prestar atenção primeiro se ele está trabalhando com mês, se é hora, tentar decifrar o que ele está pedindo aqui. Então, na primeira diz que qual o consumo de energia em um mês de um chuveiro de 4.000 watts, que é utilizado meia hora por dia, certo? Bem parecido com o exemplo. O segundo é o consumo de uma lâmpada de 60 watts, que ela fica acesa 5 horas por dia durante 30 dias do mês. Certo? Isso aqui é uma lâmpada incandescente, aquelas lâmpadas antigas. Tá? E aproveitando, eu coloquei bem parecido no de baixo, só que para a gente já ter uma noção do consumo de energia de uma lâmpada, que é uma de 60 watts, equivale a potência dela é bem parecida com a lâmpada de 4 watts de LED. Tá? Então a potência de 60 watts ela ilumina a mesma coisa que uma lâmpada de LED de 4 watts. A gente até já conversou sobre isso. Tá? Que ela fica acesa ao mesmo tempo, só que agora ela é LED e a potência é diferente. Certo? Então são esses 3 exercícios para contar como a avaliação. Primeira avaliação sobre consumo de energia e sobre também vai valer como a frequência da semana, ok? Para a próxima aula, tá? Nós vamos entender um pouquinho sobre a tarifa, como que funciona a conta de luz da Celesc, tá? Mas isso é um próximo para a próxima aula, ok? Então, por hoje é só, tá? Façam os 3 exercícios lá. Estamos aí para tirar dúvida. Tenham uma boa semana, uma boa tarde para vocês.